Fala investidor, eu sou o Alex, esse é o canal Pingado na Bolsa. Hoje a gente vai conferir aqui o relatório gerencial do CSHG Renda Urbana Fundo Imobiliário, o relatório de agosto de 2022, que saiu agora em setembro, o HGRU11, então fica ligado aí até o final do vídeo para todas as informações. Bom, antes de mais nada, eu vou pedir para você se inscrever no canal caso não seja inscrito e também curtir o vídeo que ajuda bastante aqui na divulgação do nosso trabalho. E bom, aqui sobre a cota valor de mercado do fundo estava em R$ 127,88, a cota patrimonial em R$ 118,89. Então você vê que o fundo estava sendo negociado acima aí do seu valor patrimonial. É um fundo de uma gestora grande, uma gestora queridinha aí dos investidores. Mas, como sempre, eu lembro aqui para fundos de tijolo, isso aqui não interessa tanto assim, apesar de ser sim um ponto que você tem que ficar de olho e pode ser relevante aí para alguns investidores. O valor de mercado do fundo estava em 2 bilhões e 400 milhões de reais, 183 mil cotistas. Comenta para mim aí se você é um cotista desse fundo. Rendimento anunciado foi de 82 centavos por cota, 426 mil metros quadrados de ABL total, um dividend yield de 7,7%, o retorno mensal também de 7,7%. E esse fundo não tem nada de vacância. Bom, aqui no mês o fundo apurou uma receita total de 17 milhões de reais, 94 centavos por cota, que levou a um resultado de 14 milhões de reais, 79 centavos por cota. O resultado foi impactado extraordinariamente pelos efeitos do desconto retroativo concedido ao inquilino do imóvel Estácio Salvador, um desconto esse que, caso não tivesse sido concedido, levaria o resultado por cota do fundo para 82 centavos. O lucro da venda da parte da posição do KNCR, por parte da estratégia da gestão de caixa do fundo, de R$ 800 mil, equivalente a 4 centavos por cota, do lucro da parcela de preço da venda da loja Pernambucanas de Francisco Beltrão, no Paraná, do lucro da parcela de preço da venda da loja Pernambucanas de Caçador, Santa Catarina, que em conjunto com a parcela de Francisco Beltrão soma aproximadamente R$ 100 mil de lucro no mês de agosto, equivalente a 1 centavo por cota. Então, realmente tem sido, sim, uma estratégia desse fundo aqui. Essas vendas de lojas, a gente já vai ver daqui a pouco sobre isso. Inclusive, ontem saiu mais um fato relevante é que eles venderam mais uma loja, então eles compraram um pacotão de lojas e saíram vendendo à torta e à direito, sempre com bastante lucro. Então, esse fundo tem feito várias negociações interessantes nesse sentido. Bom, a distribuição manteve-se no patamar recorrente aqui de 82 centavos por cota no mês de agosto, o que significa uma distribuição de 87% do resultado auferido no período entre julho e agosto. Então, a gente pode ver aqui que o fundo é obrigado a distribuir 95% do resultado auferido e, por enquanto, pelo menos, eles distribuíram aqui 87% do resultado. Bom, e ainda no mês de agosto de 2022, como eles escrevem um pouco abaixo, foi assinado o compromisso de compra e venda do ativo Dutra 107 em Taubaté, no valor de 68 milhões de reais, equivalente a R$ 3.177 por metro quadrado, e eles vão comentar um pouco mais detalhes aqui, essa tese de investimentos, quando a transação definitiva ocorrer. Bom, e aqui eles, como informaram no relatório de abril de 2022, o time de gestão pretende vender 150 milhões de reais aqui e realizar aproximadamente 45 milhões de reais de lucro, 30%. Desde o início da implementação dessa diretriz, o fundo vendeu 120 milhões de reais em ativos, perfazendo um lucro total aqui estimado de 36,9 milhões de reais, 31% de lucro, se auferido em conjunto. E aqui a gente tem uma tabela sobre esses imóveis vendidos. Então, como a gente vê aqui, os locatários, a maior parte deles realmente é da Pernambucanas, tem um Mineirão aqui, DMA, as cidades em diferentes estados, tá? São Paulo, Santa Catarina, Minas Gerais, Paraná e Espírito Santo. E aqui a gente tem os valores de venda, como a gente pode ver, tem imóveis aí desde 5 milhões de reais, 3 milhões de reais, até 35 milhões de reais, como esse aqui, por exemplo. Os cap rates aqui de cada um desses imóveis, a média aqui está em 6,07%, o valor de venda aqui 120 milhões de reais e o lucro por cota aqui de R$ 2 com a venda desses imóveis. As tiers aqui, como a gente pode ver, 20, normalmente 20%, só essa aqui que foi 28.000%, então realmente foram resultados absurdos aqui com relação aos investimentos que eles fizeram. Os saldos pagos aqui 76 milhões de reais, o saldo devedor 23 milhões de reais. Então, essa é uma tabelinha aqui, resumindo as vendas do fundo HGRU11 com relação aos seus imóveis. E aqui eles continuam que, além das transações mencionadas acima, há outras lojas que estão sendo comercializadas em fase de exclusividade e diligência com os potenciais compradores, somam aproximadamente 54 milhões de reais de valor total de venda, perfazendo um lucro potencial aqui de 16 milhões de reais, caso concretizadas e integralmente recebidas, sem considerar
eventuais correções. Bom, e aqui eles, além de vender, eles compram também, né? Porque eles podem reinvestir parte desse lucro que eles têm com as vendas. Então, conforme o fato relevante do dia 26 de agosto, o fundo firmou um contrato de compra e venda de cotas e outras avanças, por meio do qual se comprometeu a adquirir, desde que cumpridas determinadas condições precedentes, a totalidade das cotas de uma SPE que detém 100% do empreendimento imobiliário denominado Dutra 107 Taubaté, localizado na cidade de Taubaté, no estado de São Paulo, destinado às atividades de varejo e serviços, locado atualmente para 12 diferentes locatários, conforme eles escrevem aqui. A gente pode ver aqui, são 21 mil metros quadrados de área construída, locável, 78 mil metros quadrados de área de terreno, fica na Avenida Dom Pedro I, 1100, na cidade de Taubaté, no estado de São Paulo. Volume financeiro aqui das obrigações a serem cumpridas pelo fundo é de 68 milhões de reais, mais ou menos R$ 3.177 por metro quadrado. Então, quando superadas as condições precedentes, o fundo vai pagar aí aos vendedores R$ 23 milhões e 700 mil reais, e na data de fechamento, a assunção das obrigações relacionadas a um CRI, que onerará o imóvel por meio de uma alienação fiduciária, tem como lastro aí os fluxos de recebíveis decorrentes do contrato de locação da modalidade Build to Suit, no valor presente aproximado aqui de 44 milhões de reais. Bom, e aqui, caso não ocorra a conclusão do CRI ou sua colocação resulte em um volume inferior de obrigações financeiras assumidas pelo fundo na data de pagamento da parcela CRI, o fundo vai realizar o pagamento do montante total ou parcialmente referente à parcela CRI com recursos próprios, tá? Caso o ativo seja adquirido com CRI, o imóvel será onerado por meio de uma alienação fiduciária a ser realizada pelos vendedores anteriormente à data de fechamento desse negócio aqui. Então, até a conclusão do negócio, os vendedores e o fundo empreenderão seus esforços para superar essas condições precedentes previstas no QPA, entre elas a aprovação ou dispensa de análise da transação pelo CAD. Bom, e aqui no dia 1º de setembro, eles informaram sobre uma venda de uma loja em Pato Branco, no Paraná. A alienação do imóvel vai se dar aí pelo preço total de 10 milhões e meio de reais, então vão ser pagos da seguinte forma aqui: 5 milhões já recebido e as parcelas finais aqui de 5 milhões e meio a serem pagos em 2 prestações mensais no valor unitário de 2 milhões e 750 mil reais, vencendo-se a primeira dentro de 30 dias dessa data aí, corrigidas pela variação percentual acumulada do IPCA e IBGE. E aqui, importante, o preço a ser recebido pelo fundo em decorrência da transação é equivalente a R$ 6.361 por metro quadrado. Se a gente for ver aqui a aquisição do imóvel, foi lá em 6 de novembro de 2020, eles adquiriram por 7 milhões e meio de reais, considerando já todos os custos, tá? Ou seja, R$ 4.500 aqui por metro quadrado. Então, você vai ter um lucro aqui de R$ 2.900.000, 16 centavos por cota, 40% superior ao valor investido, 41% superior ao valor de laudo do imóvel e também 40% superior ao valor do laudo de aquisição. Então, essa taxa interna de retorno aqui foi de 24% e o comprador vai fazer jus ao aluguel mensal de R$ 52 mil, equivalente a aproximadamente R$ 0,003 por cota, ou seja, eles estão adiantando recebimentos aí e ganhando em cima do valor que eles investiram para comprar os imóveis. Teve outra venda aqui, a loja Mogi das Cruzes também, no dia 1º de setembro, eles anunciaram, venderam por R$ 10.379.000, R$ 9.600 por metro quadrado. Eles adquiriram por R$ 7.300.000 também em novembro de 2020, pagaram R$ 6.700 por metro quadrado, então tiveram um lucro aqui de R$ 3.037.000, 17 centavos por cota, 41% superior ao valor investido, 37% superior ao valor de laudo do imóvel de 2021 e 31% superior ao valor de laudo da aquisição de 2020. Então, a TIR, né, a taxa interna de retorno, foi de 25% com relação a essa operação e também vão deixar de receber esse aluguel de R$ 51 mil, também R$ 0,003 aqui por cota. Mais uma loja vendida aqui, essa foi anunciada no dia 2 de setembro, R$ 9 milhões de preço, R$ 7 mil aqui por metro quadrado, também adquiriram lá em 6 de novembro de 2020, gastaram R$ 7.400.000 aqui, R$ 5.200 por metro quadrado, o lucro foi de R$ 2.400.000, 14 centavos por cota, 34% superior aqui ao valor investido, 31% superior ao valor de laudo, 27% superior ao lado de aquisição de 2020. A TIR foi de 22,7%,
também mais ou menos ali uns R$ 50.000 o aluguel, 0,003 real por cota também. Então você vê que os imóveis bem parecidos aí nos seus lucros, nas suas taxas internas de retorno, então eles têm conseguido vender os imóveis com uma consistência no lucro. Bom, e a alavancagem do fundo aqui, como a gente pode ver, no ano de 2022 está em 4% de alavancagem, o saldo devedor total do CRIs aqui na casa de uns 80 milhões. Lá em 2032 eles vão zerar essa alavancagem aqui, então não é um prazo tão grande assim, a alavancagem está bem controlada aqui, 4% não é nada muito absurdo assim com relação ao patrimônio líquido do fundo. Inclusive, a gente vê aqui o gráfico de amortização do saldo devedor atual dos fundos imobiliários. Aqui a gente tem 5% do resultado médio do fundo nos últimos 12 meses, que é essa linha em amarelo aqui. Você vê que basicamente todos os anos fica abaixo dessa linha, tá? O que vai aumentar aqui vai ser a partir de 2027 até 2031, mas ainda assim o fundo vai acabar conseguindo repassar IPCA no período aí para os inquilinos, então é capaz disso aqui aumentar esse resultado, essa linha, essa barra amarela, né, subir um pouco para conseguir manter ainda dentro de 5% do resultado médio do fundo nos próximos anos aí, né? Porque isso aqui é considerando nos últimos 12 meses. Bom, a parte comercial não teve alteração aqui na ocupação do fundo, permanece sem vacância, não tem espaços a serem alugados, então eles só fazem uma manutenção aí do relacionamento com os locatários e discutem eventuais pleitos cotidianos na administração dos imóveis da carteira. Com relação à parte técnica, aqui no mês a equipe de engenharia está acompanhando os ativos do portfólio e tem um destaque aqui para as lojas Big e Maxi, que foram notificados pelos locatários atuais acerca da aquisição, né, do grupo Big pelo Carrefour Brasil. Além da alteração do controle da locatária, eles também foram informados sobre a alteração da bandeira das lojas da Vila Guilherme, Dianópolis e São Bernardo do Campo. Vão deixar de ser operadas sob a marca Big Max e passarão a operar sob a marca Atacadão. Além disso, eles receberam projetos de reforma para adaptação das lojas, que já foram analisados pelo time técnico do CSHG, o qual fará o devido acompanhamento dessas mudanças para evitar quaisquer prejuízos nos imóveis. Bom, e vamos aqui para o dinheiro, então, em agosto de 2022, o resultado do fundo, 12 milhões e 700 mil de receita de locação, 3 milhões aqui de rendimentos imobiliário, 897 mil reais de ganho de capital bruto, teve um pouquinho aqui de R sobre o ganho de capital, nada muito relevante, 17 milhões e 200 aqui de receitas, despesas operacionais em 2 milhões e 700 mil reais, o resultado aqui de 14 milhões e meio de reais, rendimento anunciado de 15 milhões de reais, quantidade de cotas aqui 18 milhões e 400. Se a gente for ver aqui em 2022, 148 milhões de reais de receitas, 18 milhões de reais de despesas, um resultado de 130 milhões de reais. O fundo distribuiu apenas aqui 125 milhões de reais, então tem aí mais ou menos uns 5 milhões de reais de reserva. A receita potencial de locação em julho de 2022 estava em 13 milhões e 300 mil reais, 996 mil reais de carência e desconto, 414 mil reais aqui de adiantamento, atrasos, multa e juros, 12 milhões e 700 mil reais aqui o caixa de agosto de 2022, a receita de locação do fundo. Esse fundo tem funcionado igual um reloginho, certo? Então a gente vê aqui em setembro de 21, 72 centavos de rendimento distribuído por cota, um saldo de resultado acumulado baixo até 26 centavos, mas a gente vê que já aqui em março de 2022 aumentou o patamar para 82 centavos, tá? Se for comparar com setembro de 21, 10 centavos de aumento, e a gente vê que eles distribuem mais ou menos aqui 82 centavos, claro que aqui no mês de junho eles tiveram que distribuir o que tinha de acumulado no semestre, R$ 1,20, e a gente tem aqui 69 centavos de saldo de resultado acumulado no mês de agosto de 2022. A liquidez do fundo é muito tranquila, então a gente vê aqui um volume financeiro mensal de 104 milhões de reais, bem tranquilo mesmo, 4,6% de giro de carteira aqui do fundo, e se a gente for considerar o número de cotistas, saiu de 145 mil lá em setembro de 21 para 183.374 agora em agosto de 2022. É um aumento interessante, o fundo tem crescido bastante, tem volume financeiro mensal interessante, tem conseguido um ganho de capital consistente aí com a venda dos seus imóveis. Não é uma recomendação de compra, embora esse fundo aqui seja interessante aí pelo menos para você estudar e considerar aí se vale a pena colocar em carteira ou não. Aqui a composição do patrimônio líquido do fundo, 1 bilhão e 700 milhões de reais em imóveis. Eles têm um fundo imobiliário especial aqui, SPVJ11, 277 milhões.
Outros fundos, 85 milhões, 128 milhões aqui em CRIs, 77 milhões em renda fixa, 6 milhões de parcelas a receber, 7 milhões de outros e 154 milhões aqui de aquisições, 2 bilhões 188 milhões de reais aqui, a gente tem R$ 118,89 de cota patrimonial. Bom, e aqui o fundo fez algumas aquisições e tem algumas parcelas a receber, então em até 6 meses. A gente tem isso aqui, R$ 500 mil, 3 milhões de reais, 7 milhões de reais e 300 mil reais aqui de aquisições feitas, ou seja, de dívidas, digamos assim, a pagar do fundo, e 4 milhões e 1 milhão e 800 mil reais aqui de parcelas a receber. De 6 a 12 meses, a gente tem 26 milhões de reais de aquisições também, de parcelas dos imóveis que eles compraram do Macro, e maior que 12 meses, a gente tem aqui 87 milhões de reais também dos imóveis Macro, e aqui 27 milhões de reais também imóveis Macro, isso a pagar. Esse fundo tem dezenas de imóveis, literalmente, então eu não vou me estender tanto sobre isso aqui, mas a gente tem um panorama geral sobre onde esses imóveis ficam localizados. Então, 63% dos imóveis ficam em São Paulo, 12% no Paraná, 8% em Minas, 7% no Rio, 5% na Bahia, 1,4% aqui no Rio Grande do Norte e 1,3% na Paraíba. E aqui eles nem distribuem por imóvel, eles distribuem mais por tipo de imóvel, basicamente, e região, tá? Porque realmente são muitos imóveis que esse fundo tem. Aqui é a evolução da vacância física e do aluguel médio mensal por metro quadrado. Então, em azul, a gente tem um aluguel por metro quadrado total educacional. Em amarelo, o aluguel por metro quadrado total varejista. E a vacância física aqui do fundo. A vacância permanece zerada desde setembro de 21. O aluguel mensal aqui por metro quadrado total varejista de R$ 28,00, agora passou para R$ 25,00, ou seja, teve uma diminuição. O educacional saiu de R$ 49,80 para R$ 56,80, teve um aumento. Todos os contratos do fundo vencem depois de 2026, tem aí 12 anos mais ou menos de vencimento médio ponderado. E aqui o revisional dos contratos, 1,9% em 22, 0,9% em 23, 14% em 24, não tem nada em 25, e a maior parte deles aí, 83,1% depois de 2026. Aqui o percentual da receita contratada, a maior parte realmente é reajustada via IPCA, 92,3%, o restante é via IGPM. Os meses mais relevantes são aqui setembro e novembro, com 36% e 27%, respectivamente. A tipicidade dos contratos, então, 18% deles são típicos e 82% atípicos. E aqui como é que estão distribuídos os setores de atuação por percentual da receita contratada, então 29% educacional, 23% varejo vestuário, 48% varejo alimentício, sendo que desses 48%, aqui a gente tem 12% do SPVJ. E é isso por hoje, esse foi o vídeo sobre HGR11, espero que tenha sido útil para você. Se foi útil, considere curtir o vídeo, assina o canal para não perder os próximos vídeos que a gente vai publicando por aqui. Também compartilhe esse canal com quem possa ter interesse nesse tipo de conteúdo. Eu agradeço pela sua visualização, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!